Olá, como estão? Espero que bem. Bem, hoje eu venho aqui fazer uma draja de antipsiquiatria. E o objetivo dela é trazer citações de livros os quais eu estou lendo, já li, então eu estou em contato, para depois colocar na descrição do vídeo o livro, os autores, para vocês poderem procurar e tirar suas próprias conclusões e opiniões. E hoje aqui eu quero trazer, então, dentro de um assunto que é a neurociência, mas não vou desenvolver aqui, só vou trazer citações a respeito desse assunto, que é um assunto muito vasto, que também é muito interessante, né? Como a neurociência apoia a psiquiatria biológica, ou como a psiquiatria biológica usa da neurociência para justificar a sua fantasia de doença mental. E aqui tem dois livros que eu quero fazer algumas citações desses dois livros para vocês a respeito exatamente da crítica do uso da neurociência como justificativa para doenças mentais. Então, aqui os dois livros que eu vou ler para vocês, as citações. Um é Corpo em Evidência, A Ciência e a Redefinição do Humano, da editora Civilização Brasileira, de 2010, Rio de Janeiro. Os autores são Francisco Ortega e Rafaela Zorzanelli. Rafaela Zorzanelli é psicóloga, professora adjunta do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e pós-doutorada pela IMS-UERJ, em parceria com o Instituto Max Planck de História de Ciências de Berlim, Alemanha. E o outro autor, o Francisco Ortega, de Madrid, Espanha, professor pesquisador do ICREA, Instituição Catalã de Pesquisa e Estudos Avançados, Barcelona, Espanha, centro de pesquisa, professor no Centro de Pesquisa em Antropologia Médica. E, bom, é isso aí. Tá? Então, esse é um dos livros que eu vou citar aqui, Corpo em Evidência, A Ciência e a Redefinição do Humano. Outro livro que eu vou citar aqui também é um livro La Invención de Trastornos Mentales, Escuchando al Fármaco ou al Paciente. A invenção dos transtornos mentais e a pergunta, estão escutando ao medicamento ou ao paciente? E os autores são Héctor González Pardo e Marino Pérez Álvares. Héctor González Pardo é doutor em biologia, professor da psicofarmacologia na Universidade de Oviedo, é investigador no campo da neurociência com formação especializada no estudo dos fundamentos neurobiológicos de psicopatologias nos Estados Unidos e Alemanha. É autor de numerosas publicações em revistas neurocientíficas e coautor, com Marino Pérez Álvares, deste livro, La Invención de Trastornos Mentales, de 2007. O outro autor deste livro, Marino Pérez Álvares, é psicólogo especialista em psicologia clínica, catedrático de psicologia da Universidade de Oviedo e membro da Academia de Psicologia da Espanha. Muito bem, então vamos começar aqui com esse último livro, com a invenção de transtornos mentais. O que eles falam a respeito desse assunto sobre a neurociência? As imagens impressionantes obtidas por essas técnicas, que são as tomografias computadorizadas de todas as formas que elas têm aí, as imagens impressionantes obtidas por essas técnicas são comumente usadas para demonstrar alterações na estrutura ou função cerebral em várias psicopatologias. Essas técnicas costumam aproveitar a capacidade de sugestão humana para imagens em geral. Lembre-se do ditado: uma imagem vale mais que 1000 palavras. Apesar da atratividade das imagens representativas, entre aspas, de qualquer estado funcional do cérebro humano, sua interpretação é mais complexa do que pode parecer a olho nu quando vemos áreas coloridas ou realçadas sobrepostas a imagens do cérebro. Na realidade, essas imagens são representações gráficas altamente elaboradas de dados numéricos resultantes de uma infinidade de cálculos matemáticos baseados em parâmetros físicos, mas não são imagens verdadeiras do tecido cerebral. Além disso, se essas imagens não forem devidamente quantizadas, o olho humano pode ser facilmente enganado, pois não é capaz de distinguir diferentes faixas de cores ou tons de cinza, nem responde linearmente a variações em sua intensidade ou luminosidade. Continuam eles nesse livro um pouco mais adiante. Os estudos de neuroimagem
são úteis para definir a extensão ou consequências funcionais de uma lesão cerebral. Ou, por exemplo, para investigar aspectos bem definidos da função cerebral, como a percepção visual, um dos tópicos mais pesquisados com essas técnicas. Pelo contrário, não é fácil encontrar sujeitos com o mesmo diagnóstico psicopatológico e sintomas comuns. Ou seja, não haveria um sujeito completamente esquizofrênico, entre aspas, depressivo maior, entre aspas, etc. Assim como não existe um sujeito protótipo psicologicamente normal, entre aspas, com traços de personalidade X. Bom, agora vamos passar para o segundo livro que eu queria trazer para vocês, que é do Francisco Ortega e Rafaela Zorzanelli, Corpo em Evidência, a Ciência e a Redefinição do Humano. Ok? Então, o que eles dizem a respeito desse livro? Nesse livro, a respeito das imagens, das neuroimagens. Os métodos de visualização se baseiam na crença de que o objeto representado está sendo diretamente acessado como ele realmente é. Como falou o outro livro, acima. Então, se o especialista vê um padrão de ativação sanguínea alterado no exame funcional do cérebro, cremos que se trate de um achado inquestionável, que muito provavelmente pode ser traduzido em alguma forma patológica. Essas tecnologias prometem objetividade e acabam por influenciar enormemente na visão que temos sobre a saúde e a doença. Então eles alertam. Essas técnicas se baseiam, sobretudo, no ideal de um corpo transparente. O mito da transparência se assenta sobre duas ideias: a de que ver é um passo imprescindível para curar, e a de que olhar dentro do corpo é uma atividade inocente e sem consequências. Porém, o corpo acessado por essas técnicas de imageamento é tudo menos transparente. Uma não é o mesmo que tirar uma fotografia de um corpo aberto, e outra que as imagens ali produzidas não são objetivas nem claras e distintas, pois a interpretação através das imagens tornou ainda mais complexo o acesso direto, entre aspas, àquilo que é. Uma das consequências que emergem dessa transformação da emocionalidade em material objetivo e abordável pela pesquisa científica é a de que ela passa a ser coletada como emoção pura, essencialmente e fora de seu contexto. A raiva, por exemplo, é representada no mesmo registro quantitativo numérico ou gráfico, independentemente das causas que a geraram, das diferentes circunstâncias do momento e do indivíduo. Então vamos dizer que a emoção, vamos fazer imaginamento da emoção. Essa emocionalidade material que eles estão querendo criticar aqui é exatamente isso. Ela é retirada do seu contexto da pessoa. Aquilo que se tem acesso por meio dessa tecnologia, os correlatos neurais de uma função superior como a memória, é a própria memória? Encontrar um padrão cerebral para doenças como a depressão significaria que a depressão é uma doença exclusivamente explicada por essa ou aquela alteração? Outro ponto que vale a pena ser levantado, segundo os autores desse livro, Ortega e Zorzanelli, é a coloração das imagens. A cor preta, por exemplo, agora a citação do livro, é usada para representar o que seria o pano de fundo, entre aspas, cerebral, para contrastar com as áreas de atividades estudadas. Essas últimas, por sua vez, aparecem em cores brilhantes, demonstrando a atividade cognitiva, que deve ser o alvo da atenção do espectador. Um dos efeitos gerados por esse mecanismo é a impressão de que nenhuma outra área, exceto as coloridas, está ativa, o que não é verídico. Entretanto, em um cérebro vivo, não lesionado, todas as áreas estão em atividade. E o simples fato de que uma área está ativada não é suficiente para se chegar a conclusões de que essas propriedades contribuem para o desempenho analisado. Descrever não é o mesmo que explicar, e também explicar não é o mesmo que objetivar. Alguns temas estudados, como escolhas morais, gostos pessoais, transtornos e comportamentos psicossociais, envolvem variáveis às quais a visualização cerebral em si mesma não dá acesso. E para finalizar, eu vou voltar aqui ao outro livro,
na Invenção de Transtornos Mentais, do Héctor González Prado e Marino Pérez Álvares, para finalizar aqui essa dragem. Grande parte dos experimentos que utilizam técnicas de neuroimagem costumam ser orientados de acordo com uma hipótese de trabalho, isto é, o experimentador tem certas expectativas sobre o tipo de diferenças que espera encontrar entre duas condições diferentes. Normalmente, técnicas estatísticas são usadas para confirmar ou descartar essa hipótese. A desvantagem desses experimentos é que eles tendem a assumir uma certa base cerebral para psicopatologias e, portanto, se concentram em áreas do cérebro tradicionalmente implicadas, ou são realizados testes psicológicos nos quais se espera que existam deficiências nesses distúrbios. Isso impede, em muitos casos, uma investigação mais imparcial e também distorce a investigação com base nas idiosincrasias do experimentador. Muito bem, para finalizar, vou lembrar que Edmund Husserl, o filósofo do início do século XX, que na sua fenomenologia sempre nos lembra sobre as distinções entre categorias. A aproximação e a tentativa de homogeneizar coisas que são naturalmente heterogêneas, sem uma fundamentação conceitual, teórica, justificativa, racional, explicativa ampla, produz não só resultados de experimentos errados, como perguntas e colocação de questões sem sentido. É exatamente essas colocações de doenças mentais que não têm sentido, quando colocadas como base de uma investigação através de neuroimagens, só produzem resultados sem sentido. Muito bem, essa é a Draja de hoje. Se gostarem e gostaram, por favor, podem dar o like e compartilhar no YouTube para que esses vídeos alcancem mais pessoas e mais pessoas possam fazer perguntas e trazer suas sugestões ou dúvidas para cá, que tento responder sempre por outros vídeos. Muito obrigado e até a próxima Draja.